As pessoas também estão preocupadas com um vírus que está se difundindo. Estas coisas que estão acontecendo agora não são novidades. Há mais de 20 anos que a gente diz que estas coisas iam acontecer. Então, cada vírus que aparece, cada epidemia, cada terremoto, cada maremoto, isto tudo é esperado, não tem com que se assustar. Então, a gente foi avisado há muito tempo atrás, exatamente para a gente se preparar. Quanto mais nós estivermos preparados, mais elevados estaremos. E aí há certos fatos que atingem só os planos superficiais, plano físico, plano etérico, plano astral, plano mental. Então nós precisamos ficar no plano da alma, precisamos ficar no plano do eu superior, que é o nível intuitivo. É lá que a gente está imune destes movimentos aqui da Terra. O caminho para isso é você estar coligado com isto, estar com a mente lá no plano da alma, estar formando esta coligação e estar aqui no mundo como se não estivesse. Neste mundo dos maremotos, dos vírus, das epidemias, das loucuras, está aqui como se a gente não estivesse, cumprindo o nosso papel, mas na realidade estamos coligados com o plano onde é a nossa morada, onde é a nossa casa. Uma pessoa está pedindo que a gente fale um pouco sobre a seguinte frase que ela leu em um filósofo. Se o peregrino ficar olhando os passos que der, ele vai perder a trilha. É um ponto de vista isto. Dentro deste ponto de vista, imagine que a gente tenha que atravessar um abismo e uma ponte estreita. Então, se nós ficarmos olhando os passos que damos sobre aquela ponte, provavelmente nós vamos perder o equilíbrio e vamos cair. Mas se a gente vai atravessar o abismo sobre aquela ponte estreita, insegura, e se nós não estamos olhando para baixo, os passos que damos, mas se nós estamos olhando para lá onde temos que chegar, estamos fixos lá na meta, você nem vê que a ponte está insegura. Você está procurando chegar lá. É isto aqui que o filósofo quer dizer. Isto é muito válido para a vida, não é? Evidentemente, porque se nós fôssemos pensar em tudo o que pode acontecer, nós ficaríamos nos defendendo o tempo todo, nos resguardando o tempo todo, porque o que pode acontecer é infinito. É muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos e muito mais do que nós podemos prever. Então tem que estar na meta. E se nós poderíamos atualizar o assunto da vigília permanente? Bem, em princípio, se nós nos dispomos a fazer uma vigília, nós estamos nos oferecendo para nos coligarmos com a nossa alma, com os nossos níveis espirituais, para podermos cumprir o plano evolutivo, para cumprirmos melhor o plano evolutivo. E neste exercício, nesta oferta, nós devemos estar fazendo o exercício de estarmos totalmente despertos, totalmente lúcidos, não meio adormecidos, sem inércia, completamente despertos e no controle de todos os nossos movimentos, de todas as nossas forças. Esta é a proposta da vigília. A energia da vigília aqui é uma concentração, uma vigilância e não um adormecimento, não um sono. Quem faz esta vigília, quem se mantém desperto, quem se mantém alerta, sempre trabalhando para esta conexão com os níveis superiores, quem faz isso vai sentindo, vai percebendo a sua fé renovada, não só confirmada, porque a pessoa que vai fazer uma vigília destas, ela tem consciência da sua fé. Mas nesta vigília, a fé é
reavivada, a fé é plenificada, a fé aumenta. Se é que se pode dizer isto, mas a gente sente este aumento da fé, sente mais a presença da fé. E esta fé, quando não é estática, quando esta fé vai neste crescendo, quando esta fé vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais presente, mais atual, ela começa a ou abrir os nossos canais para contatos internos, ou ela vai desobstruindo os canais que estavam um pouco prejudicados por causa da falta de vigilância, por causa da falta de atenção, por falta de estarmos despertos para estas coisas. Porque se a nossa atenção está toda subdividida nas coisas corriqueiras, nas coisas diárias, como deve estar mesmo, mas isso não impede que a atenção esteja principalmente nestas outras coisas. Então, ao mesmo tempo, nós devemos estar em vigília, devemos estar atuando, devemos estar em sincronismo e depois fazendo todas as outras coisas. Mas, se esta fé é reforçada, é ampliada, todos esses canais de contatos nossos se desobstruem, se esclarecem, se ampliam e nós começamos então a ter condições de colaborar em trabalhos, em operações subjetivas, em processos internos. Então, este canal de contato com o nosso mundo interior e com o plano interno da vida, que é muito fundamental para nós podermos servir. Veja, neste momento, por exemplo, com tudo o que está acontecendo no mundo, nós não podemos estar no mundo todo, podemos estar no planeta todo, servindo, ajudando, colaborando, mas em vigília e com este canal preparado e com este contato feito internamente, nós estaremos atuando onde for necessário, onde tivermos que atuar. Então, o sentido da vigília permanente é um sentido muito amplo, muito vasto. E nós já falamos aqui sobre este tema de muitas formas, falamos de muitos ângulos, mas esta vigília permanente se adapta às diferentes necessidades. Então, estando em vigília hoje, se nós formarmos este canal de contato com os planos internos, com os planos interiores, com estes canais de contato, a nossa energia vai servir lá onde for necessário, no nível, no plano, na dimensão em que for necessário ir servir. E isto sem nenhum prejuízo do que nós fazemos aqui. Nós podemos estar fazendo aqui alguma coisa e ao mesmo tempo estar acontecendo outras coisas nos planos internos. O estado de vigília nos dá esta capacidade, nos dá a possibilidade de fazer este treinamento. Então, o sentido da vigília permanente aqui é um sentido muito amplo, muito vasto e depende de quem está lá. Depende da atuação de quem está lá, da consciência de quem está lá. E como nós já falamos aqui uma vez, aqueles que fazem este tipo de vigília, isto é, que trabalham este canal, que trabalham este contato, que trabalham este alinhamento, estas pessoas vão construindo um canal de alinhamento lá no local da vigília. Então, cada um que faz lá uma verdadeira vigília contribui para a formação daquele canal. Contribui para que aquele canal, para que aquele ambiente se prepare ou se aperfeiçoe para isto. Isto é uma questão magnética, é uma questão de magnetismo do lugar. Então, quem faz uma boa vigília ali está contribuindo para isto. E quando ele acaba a vigília e sai, este canal ou este ambiente, esta vibração fica lá instalada por um tempo.
Se os outros que vêm depois reforçam isto, então aquilo fica permanente. Agora, se aqueles que vêm depois nada fazem, só ficam ali, então vão usufruir eventualmente da energia daquilo, mas aquilo vai se esvaziando, aquilo vai se diluindo, se dissolvendo. Então, cada vez que nós vamos lá, ou nós contribuímos para aquilo existir, ou para aquilo se confirmar, ou para aquilo atuar, ou vamos lá de uma forma neutra e aquilo então vai se diluindo, vai se desgastando. É claro que, dependendo das nossas ofertas, dependendo das nossas intenções, dependendo daquilo que temos na nossa mente, que temos a nossa intenção, então aquilo vai se confirmando ou vai crescendo. Nós não precisamos fazer nada, porque as pessoas perguntam, mas o que é que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada lá. Você tem que ficar quieto em vigília. Você tem que ficar interiorizado, tem que ficar livre das suas preocupações usuais. Você tem que deixar de fazer tudo o que você faz. Então, uma pessoa disse outro dia que tem gente que leva livros para ler lá. Então, são pessoas que precisam ser ajudadas a ficar quietas 2 horas. Então, levam cadernos, levam livros, e é melhor que elas fiquem quietas do que elas fiquem agitadas. Então, nós temos que ter compreensão por certas coisas. Se uma pessoa vai lá e fica agitada, ela fica destruindo a atmosfera feita. Mas se ela vai para lá ficar lendo um livro, ou se fica escrevendo as impressões dela, destruindo a atmosfera, ela não está. Então, o que está lá vai atuar positivamente sobre ela. E se ela ali está fazendo uma coisa positiva, se ela está lendo um livro positivo e se está realmente fazendo um trabalho, aquilo também ajuda o ambiente. Apesar de que a nossa proposta não é essa. A vigília permanente é um lugar para nós entrarmos em oferta absoluta, em oferta total. Isto é que é a proposta ali. E dentro deste assunto, uma pessoa disse que teve uma primeira estadia aqui, que foi muito positiva, e que teve uma conversa com uma pessoa que a tocou muito. Esta pessoa disse a ela que ela tem um pouco de medo. Mas ela sabia que ela tem um pouco de medo. E que todas as dificuldades poderiam ser superadas através do contato interno. E aí a pessoa pergunta, por que às vezes parece ser tão demorado conseguir este contato interno? Bem, basta que a gente esteja coligado de alguma forma com os níveis emocionais, com o plano astral, que nós já estamos em contato com as forças desses subníveis, que são as forças do emocional coletivo e, portanto, a base do medo, o lugar do medo. O medo não está localizado num lugar físico. O medo está localizado no plano astral, no plano emocional. Então, se nós nos mantemos no plano emocional, nós estamos no reino do medo. De muitas outras coisas, mas além de todas as outras coisas, estamos também no reino do medo. Então, enquanto nós estivermos polarizados no nível emocional, nós vamos sentir medo, mesmo que não tenhamos um motivo concreto para ter medo, mesmo que não tenhamos uma razão para ter medo. A sua mente pode dizer, mas de que você está com medo? E você não tem resposta, mas o medo está lá. Você está sempre com receio de alguma coisa. É porque você está ligado ao plano astral, você está ligado ao plano emocional. E o plano emocional está abaixo da mente. O plano emocional está muito próximo do plano físico, onde estão acontecendo todos esses horrores. Então, tudo o que está acontecendo no plano físico, hoje, está bem perto do plano astral. Então, se você, mesmo que não esteja em contato
com os horrores que estão acontecendo hoje, mas se você está coligada emocionalmente com as coisas, você está em contato com isto. Então você está em contato com o medo, encontrando inclusive o medo coletivo. Então, não é questão de lugar, nem questão de situação, nem questão de companhia, é questão da sua polarização. Você pode estar num lugar onde estejam acontecendo coisas que dão medo na maioria, e você pode ali naquele meio não ter medo algum, porque você não está polarizada no astral, você não está polarizada no plano em que aquilo existe. Você está num outro plano, você está mais acima. Agora, esta pessoa poderia ler o livro Curas pela Química Oculta, que lá se fala disto e se dá até umas ideias a respeito de como tratar do medo neste sentido. Curas pela química oculta. Porque nós temos uma química oculta dentro de nós e precisamos aprender a lidar com isto. Precisamos aprender a estar nesse laboratório que nós somos. E há medicamentos que ajudam nós fazermos isto. E ler o verbete medo no glossário esotérico. Esse verbete medo é muito informativo para aquilo que nós precisamos saber, e depois aqueles que vão lendo o verbete medo vão encontrando várias chamadas para outros verbetes, e aí vão procurando outros verbetes. E aquilo tudo tem uma energia curativa. Aquilo tem uma energia que nos ajuda a nos coligarmos, a nos alinhar com os planos onde estas coisas não existem. Então é uma questão de nós dedicarmos um tempo, uma questão de nós fazermos um trabalho na direção que nós realmente necessitamos. E assim muitos têm medo, outros têm outros sentimentos. Podem procurar o glossário, ir naquela palavra e aí fazerem um trabalho, se dedicarem a refletir sobre aquilo e a se polarizarem em um nível mais elevado, e estarem em contato com um nível superior. E aí as coisas vão mudando. O glossário foi feito para isto. O glossário não foi feito para ficar na estante e nós dissemos ali está o glossário esotérico. Um livro como este, mesmo que ele esteja aqui do lado e que eu não esteja usando, ele está irradiando. Mas tem uma parte do trabalho dele. Então, se nós temos o glossário perto, já é melhor do que não ter. Mas isto é um trabalho mínimo. Além deste trabalho, nós temos outras indicações ali. Nós temos ali energia, temos ali informações, temos caminhos indicados e que são muito importantes nestes momentos que o mundo está vivendo. São muito importantes hoje. Agora, esta mesma pessoa está perguntando por que me parece tão demorado conseguir este contato interno. Veja, esta pessoa que frequenta a vigília permanente e que está tão preocupada em fazer este contato interno, está achando que é demorado, eu acho que esta pessoa tem que ir lá à vigília permanente e estar lá como contribuição ao canal da vigília permanente, esquecer de si um pouco. Então, em vez de estar lá insistindo, trabalhando para formar este canal, que não se forma à força, hein? E nem se forma com esforço. Então, em vez de ficar fazendo este trabalho lá, sente lá, fique lá despreocupada e se oferte. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para servir, estou aqui para colaborar. E aí as coisas vão acontecer como tiverem de acontecer. Certamente esta ansiedade vai passar. Isto já é uma grande coisa. Porque ansiosos nós podemos fazer bem pouco de positivo, quase nada. A ansiedade, se passar, aí já começa uma outra etapa. Porque aí, se nós não estivermos mais ansiosos, aí já podemos estar aptos a transmitir calma, transmitir harmonia, colaborar com o equilíbrio que mais é necessário
hoje. Porque realmente a humanidade da superfície está literalmente enlouquecida, como vocês estão vendo. Então precisa que alguém faça o trabalho correto. Bem, aqui tem uma pergunta a respeito das 3 grandes religiões que existem no Oriente Médio e no Ocidente. A pessoa não se referiu às religiões orientais. Pergunta como pode o Ocidente e o Oriente Médio estar nesta situação com a presença de 3 grandes religiões aqui. Porque ela está citando o mosaísmo, né? Está citando o cristianismo e o maometismo. Com essas 3 religiões, com o povo judeu, com o povo cristão, com o povo muçulmano, como que as coisas podem estar assim? Então, esses impulsos trazidos por essas grandes religiões vieram a seu tempo. Vieram a seu tempo, fizeram seu trabalho e hoje aqueles que já são trabalhados são seres que usufruíram destas religiões no passado, nas suas encarnações anteriores. Só falando do Oriente Médio e aqui do Ocidente, não? Moisés surgiu bastante antes de Cristo, depois surgiu Jesus, depois, no século VII, surgiu Maomé. Então não faltaram impulsos. E quando um impulso vai se desgastando, ou quando um impulso vai se dissolvendo, vem logo um outro. Vê, Moisés chegou e através dele houve um grande impulso. E quando aqueles povos, aqueles religiosos, entre aspas, corromperam as escrituras, aí veio outro impulso, veio Jesus. Se fez outra escritura. Com esse testamento, apesar de tudo, os religiosos se desviaram. Se desviaram, trocaram as coisas, falsearam, falsificaram. Então, depois, 7 séculos depois, veio outro impulso. Não faltou impulso. Então veio, depois de 7 séculos, veio Maomé e trouxe a outra mensagem. E este último impulso acentuou bem que a religião, que a fé religiosa não está desligada da organização social e política. Ele acentuou isso muito bem. Há 13 séculos que isto aconteceu. Deixou uma coisa ainda mais clara. Então, nós teríamos que estar diante disto e não teríamos que incorrer mais neste erro. Ou está esperando uma nova religião, esse não matar parece que não está claro ainda, apesar de tudo. Então, é bom não perder tempo com estas coisas e realmente assumir o próprio papel e a própria posição. Realmente assumir isto. Porque elementos não faltam, elementos nós já temos todos os elementos mentais, emocionais. Temos um caminho feito em todas essas religiões. Porque quem de nós nunca foi judeu? Quem de nós nunca foi cristão? Quem de nós nunca foi muçulmano? Acho que muito poucos. Então, isso já está tudo feito. Nós temos é que realmente nos assumir. Nós temos que deixar de ser crianças. Ou temos que deixar de ser adolescentes. Aqui é o ponto hoje. Nós não temos que estar dependentes de nada. Nós temos que estar centrados. E nós fazemos esta coligação, nós nos ligarmos com o alto. Porque se nós fizermos esta ligação com o alto, por mais iniciante que seja, por mais primária que seja, mas tendo a intenção de fazer esta ligação com o alto, tudo isto pode acontecer ao redor que não abala nenhum de nós. E nós estamos aí realmente com uma presença positiva. Estamos aí realmente
ajudando e colaborando para que o pior não aconteça. Agora, se tiver que acontecer o pior, é sinal que aí a gente vai ter que mudar de plano e aí vai ter que fazer o serviço num outro plano. Simplesmente isto, não é nada demais. Então, digamos que de repente aqui aconteça o que poderia não acontecer. Vamos mudar de plano e vamos continuar no outro plano. Agora, nós temos que estar coordenados. Nós temos que estar no nosso alinhamento, no nosso ponto. E fazer o melhor possível aqui. Porque aqui há muita coisa que fazer, né? Qualquer lugar que você olhe, você vê coisa que precisa arrumar, que precisa fazer direito. Então, aqui tem muito o que fazer. Agora, nos planos internos, nos planos sutis, tem mais ainda. Porque cada coisa que aqui não está bem, no plano interno, no plano sutil, está menos bem ainda. Porque lá é um plano que determina realmente as coisas. Então, se as coisas não estão bem aqui, no astral e no mental também não devem estar muito bem. Então, há muito o que trabalhar, há muito onde servir e como servir. Agora, nós temos que ter uma disposição, temos que ter uma atitude, temos que fazer uma opção. Ou viver como toda a humanidade vive, um peso morto neste planeta, que não se sabe que rumo pode tomar, ou se você vai assumir a colaboração com a hierarquia espiritual, a colaboração com o plano evolutivo, que é representado pela hierarquia espiritual. Então, da hierarquia espiritual terrestre, vêm todas as indicações de como fazer este alinhamento, de como fazer esta ligação, de como ser religioso. Então, vem desta hierarquia todas as indicações. É só ver qual é o tipo de indicação que é o mais adequado para nós e aplicar. Porque há hierarquia nos 7 raios. Então, há hierarquias trabalhando para todos os temperamentos humanos. A hierarquia de primeiro raio, de segundo, de terceiro, até o 7º. Sendo que a hierarquia Jesus, por exemplo, é de 6º raio, que é uma das mais atuantes no coração das pessoas aqui no Ocidente. Mas há outros 6 raios atuantes. É só nós coligarmos com isto, fazemos uma opção, se queremos ser humanidade normal, peso morto, ou se vamos, como seres resgatáveis, fazer a nossa opção, assumir as nossas tarefas e cuidar de nos manter na nossa posição. Agora, aqui, uma pessoa disse que ela está com reumatismo, está com nevrite e está com incômodos nervosos que já estão lhe dando certas dores. E ela veio aqui para ver se pode ter alguma ajuda. Tudo isto que nós estamos falando até agora diz respeito à nossa parte sutil, diz respeito aonde colocamos a nossa mente, aonde colocamos o nosso sentimento, aonde colocamos a nossa intenção. Então, dependendo de onde colocamos a nossa mente, para onde o nosso coração se volta, dependendo disso, nós vamos desenvolver um tipo de energia. Ou energia mais densa, ou energia mais sutil. À medida que a nossa energia vai se sutilizando, à medida que a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa ação vai sendo positiva, então a nossa energia vai se sutilizando. E aí não tem como haver congestionamentos, nem na mente, nem no emocional e nem no etérico físico, a não ser que seja um assunto kármico, de vidas passadas, que nós temos que retomar
para resolver. Mas, à medida que a nossa energia se sutiliza, à medida que nós vamos ficando com o pensamento, o sentimento elevado, à medida que vamos mudando o nosso teor magnético, não tem como tenevrite, reumatismo, congestionamento, certas dores, não tem como acontecer isto, a não ser que seja kármico e que ficou pendente. Mas se for kármico e se ficou pendente, isto se vê, que você faz o trabalho que tem que fazer e aquilo continua presente. Mas aí você fica muito tranquilo diante disto, você fica muito senhor da situação, você fica no controle do teu pensamento, dos teus sentimentos, você fica no controle das tuas reações, que com isso aquele karma antigo vai sendo trabalhado, vai sendo superado, vai sendo dissolvido. E se não for kármico, se for um assunto de agora, se for uma energia com a qual você não está sabendo lidar, então, se você reconhece isto, onde deve estar sua mente, onde deve estar seu sentimento, que tipo de ações você deve desenvolver, então isto desaparece completamente. Não precisa médico, não precisa tratamento, não precisa nada. Desaparece porque isso era uma obstrução que você mesmo estava produzindo, você mesmo estava causando. Agora, estas coisas às vezes são antigos hábitos, não? Esses hábitos também de nós ficarmos obstruindo as nossas forças e as nossas energias, isto pode ser um hábito subconsciente também, pode não ser consciente. Então, conscientemente, parece que nós não estamos fazendo isto, mas subconscientemente estamos produzindo este congestionamento. Então, aqui nós não temos que entrar em grandes relações, em grandes raciocínios. Ou está no consciente ou está no subconsciente. Você vai fazer o seu alinhamento e isto vai tudo ser resolvido indiretamente. Nós não tínhamos que esperar para isto, sabe? Porque nós todos somos necessários hoje. Não é mais momento de nós estarmos tratando destas coisas. Tem que acabar. Não é mais hora disto. Hoje, todos aqueles que estão no caminho conscientemente já devem estar em serviço. Quem está no caminho conscientemente deve estar em serviço, não deve estar se ocupando das coisas dos seus corpos nesse ponto, nesse nível. Veja, isto parece uma coisa fora de lugar, uma coisa exagerada, uma coisa fanática, mas ou vocês se colocam na própria posição ou vão se confundir com o tempo, porque esta situação mundial não tem retorno. Esta situação mundial vai se avolumar. Então, ou aqueles que estão no caminho se assumem como seres em serviço no caminho e esquecem de si de uma vez por todas e definitivamente, ou vão ter problemas, ou vão ficar confusos. Bem, parece que ainda é tempo. Parece que ainda é tempo porque as bombas ainda não estão caindo, pelo menos aqui. Então ainda é tempo. Porque aí, quando certas bombas começarem a cair, a desintegração não é só no plano físico, não é só a casa que elas derrubam. Estas bombas diabólicas, estas armas diabólicas de hoje, estas armas desintegram também coisas sutis. Então, antes que as bombas comecem a cair, vocês tomem posição. Então, é preciso estar desperto. Preciso estar desperto. E claro que quem está aqui em Figueira como grupo básico, não quem está aqui como ser atuante, claro que deve ter noção destas coisas e deve saber onde está. Porque aquele trabalho na Oca da Vigília, aquele trabalho do caminho breve, isto são canais que se formam. E que as pessoas conscientes vão estar disponíveis para reforçar estes canais,
para construir esses canais, para usar esses canais. Eu, quando falo de grupo básico e quando falo de pessoas estáveis aqui, estou me referindo também àqueles que passam aqui 1 ou 2 dias, mas que são estáveis aqui, em consciência. Não estou falando só dos que estão aqui fisicamente. Esses deviam ser pontuais nestas coisas, deviam fazer parte da vida deles. Assim como tomam água todos os dias, assim como comem todos os dias, assim como dormem todos os dias, aqui deviam fazer vigília, deviam frequentar o caminho breve. Isto é parte da vida daqui. Se não fazem, estão em falta. Se não fazem, estão usurpando de uma situação que pede hoje uma nova posição, que pede hoje um reforço em benefício do mundo, não daqui. Em benefício do mundo, em benefício do que está acontecendo no mundo. Então, isto é muito importante hoje. E uma pessoa está perguntando como ela faz para se tornar impessoal. Não é com esforço humano que nós nos tornamos impessoal, e nem com intenção. Porque nós somos também uma pessoa, somos também um ego que existe, que está vivo, que está num processo, e este ego, esta pessoa, precisa um caminho muito longo. Este ego, esta pessoa, precisa de um caminho de milhares de anos para se tornar impessoal. Isto é muito longo para hoje. Isto não é adequado para hoje. Então, quem quer se tornar impessoal, quem já sente que é hora de se tornar impessoal, que não é mais hora de você estar se perturbando, de você estar deixando de se comunicar com o outro, que você está deixando de fazer uma união, porque você não é impessoal, que você não gosta do outro, ou porque a energia do outro não combina com a sua, porque o jeito do outro ser não é o mesmo seu, então você se afasta. Quer dizer, estas coisas não são mais próprias de hoje. Então, hoje, nós temos já que estar impessoais. Hoje, você dá um golpe numa pessoa porque ele precisa acordar, e logo depois que ele acordou, você age com ele como se não tivesse dado golpe nenhum. Não tem que continuar batendo nele. Ele já recebeu, já acordou, mudou. Você agora é impessoal, você agora está falando com ele de coisas úteis. Você agora está falando com ele do plano evolutivo. Você agora está tratando com ele a tarefa dos servidores nesta época. Compreende? Esta impessoalidade, isto é que precisa. Precisa isto ser treinado. Nós não estamos mais na época de sermos dependentes do nosso estado de ânimo, do nosso temperamento, sermos dependentes das nossas forças. Não estamos mais na época disto. Nós temos que estar com a nossa decisão tomada, temos que estar com a nossa opção feita, e temos que estar com os olhos abertos, temos que estar vigilantes e vemos em que momento estamos vivendo, que não é mais ontem. Ontem não estava assim como está hoje. Então nós precisamos realmente tomar uma posição. Temos que realmente tomar uma decisão. E essa impessoalidade só vem, só acontece quando nós começamos já a receber do nosso eu interno, dos nossos níveis internos, este sentimento de impessoalidade. Isto vem de dentro, isto vem de dentro do nosso ser. Agora, se nós estamos realmente com esta opção tomada, de estarmos coligados com esta energia, de sermos impessoais, de estarmos disponíveis para aquilo que tivemos que ser e que fazer. Então aí nós temos que contar com esta energia interna e não com o nosso esforço. O nosso esforço é de fazer esta opção de uma vez por todas. E depois de feita a opção, é ficar lá dentro, concentrado, coligado, que aí as coisas vão acontecendo. O caminho para isto é muito simples. Tudo aquilo que vocês conhecem, tudo aquilo que vocês sabem, tudo aquilo que vocês têm na conta de concreto, de real,
Isto continua acontecendo, continua sendo real, mas vocês se desapeguem de tudo isto, vocês cortem com tudo isto, isso fica para lá e eu estou aqui. Mesmo que eu continue fazendo estas coisas, lidando com estas coisas, vivendo estas coisas, mas aí tem que fazer um corte. Você não tem que estar apegado ao seu jeito de fazer. Claro que você tem que fazer as coisas, você vai fazer as coisas da forma como o raio está conseguindo fazer em você. O raio está fazendo o possível. Está fazendo o possível, mas está encontrando esse bloco, está encontrando esses veículos, esses corpos. Então você fique ligado nele, fique ligado no eu superior, fique ligado na energia. Que aí o raio, a energia do eu superior vai trabalhando esses veículos, vai arrumando as coisas. Isso não cabe a nós arrumar. E nós temos que chegar a mesmo que permaneça esse nosso jeito, que a energia consiga romper, que a energia consiga entrar aí e fazer o que tem que fazer. Nós temos que estar assim hoje. Temos que estar assim. E claro que se no meio disto tudo existe uma tendência muito forte em nós de fazer o contrário, ou de não permitir que isso seja feito, aí você tem que encontrar o jeito de fazer. Diz, não, agora desculpe, mas agora não. Chega. Tem que dizer isto para o ego. Tem que dizer isto assim para o próprio temperamento, para o próprio jeito dos corpos. Tem que dizer basta. Porque senão não se dispõe daquela energia extra que está disponível nestes momentos. Porque que Deus seria esse que pede para nós colaborarmos num plano evolutivo que está numa situação de emergência, está lidando com uma situação de emergência, que Deus seria esse que nos diz que você tem que resolver as coisas neste momento de emergência. Você tem que colaborar, que Deus seria esse se não nos desse uma energia especial. Se não nos transformasse no meio deste caminho, que Deus seria este. Então dizer eu não posso, eu não aguento, eu não sou assim, eu não fui feito assim, eu não presto, isto tudo não é desculpa. Que impulso seria este se não tivesse força para romper com tudo isto em você? Bem, esta é a contribuição não que este grupo, que esta energia, que esta partilha podia dar neste momento, porque realmente, veja, realmente a humanidade não tem ideia do que está acontecendo em volta dela, nem com ela tem ideia. A humanidade é uma criança adormecida. Então precisa que aqueles que têm uma visão das coisas, que têm uma devoção pelo plano, pela beleza, pela perfeição, preciso que estes façam pelos outros. Isto é, precisa que a gente faça mais do que normalmente faria. Tem que tomar esta atitude. Senão realmente nós vamos ou viver um campo de guerra, aqui também, ou vamos sofrer bem diretamente, até no plano físico, os reflexos desta loucura toda. E isso ainda está nas nossas mãos. Isso ainda está nas nossas mãos. Agora, não é lá longe, não. Não é lá do outro lado do oceano, não. É aqui. É dentro de cada um. É com cada um isto. Com cada um.